Que os espumantes brasileiros são referência em qualquer lugar, todo mundo sabe. Mas Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, faz espumantes espetaculares e recentemente recebeu a certificação. É a denominação de origem Altos de Pinto Bandeira. Então, no episódio de hoje, vamos explicar o que significa isso e qual é a importância desse fato para o vinho brasileiro. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E aqui a gente fala de vinho sem afetação. E para quem não sabe ainda o que é uma denominação de origem, tem que escutar o nosso podcast aqui, né? Temos lá na nossa lista de conteúdos, a gente já falou sobre denominações de origem, o que elas significam. E agora, o nosso sul do Brasil tem a primeira DO de espumantes do Novo Mundo. Que título importante, hein? Importantíssimo, né? É a primeira denominação de origem especializada em espumantes do hemisfério sul, e está no Brasil. Está no Brasil. O que isso vai significar? Será na hora da gente ter um produto, poder comprar esse espumante que vem com essa DO estampada no rótulo? Duas coisas, né? Elevação da qualidade, que garante o mínimo de qualidade ali, é importante para a melhoria do espumante em si, porque cria regras muito específicas, e também a criação de um conceito, criação de uma marca, e isso vai contribuir demais para a imagem do vinho brasileiro, né? A gente está acostumado a comprar champanhe, cava, com algumas outras DOs também para vinhos, como Bordeaux, várias outras denominações, e acho que agora, com a chegada da DO de Altos do Pinto Bandeira, a gente vai poder ter algo aqui assim que é espetacular. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso podcast o Daniel Gais. Ele é presidente da Asprovinho, que foi a associação que fez todo esse trâmite, que lutou por diversos anos, né, para que nós pudéssemos ter o espumante produzido em Pinto Bandeira com uma robustez tão bacana e tão importante. Daniel, seja bem-vindo. A gente agradece muito a você ter aceitado nosso convite aqui de poder bater esse papo sobre a nova DO Altos de Pinto Bandeira. Bom dia a todos, maravilha, eu que agradeço o convite, um prazer poder debater, conversar com vocês aí a respeito desse marco aí para a história do mundo do vinho aqui no Brasil, e fico à disposição aí, porque as dúvidas que tiverem aí a gente vai trocando aí uma ideia, vai ser um grande prazer. Daniel, seja bem-vindo também aí, quero te dar as boas-vindas também, te dar parabéns duas vezes aí, em primeiro pelo empenho aí em contribuir e transformar a região aí, as nossas regiões aí de vinho aí no Brasil. Falo as nossas regiões porque é só a primeira e esse tipo de trabalho inspira todas as outras, né? Então, um trabalho muito bom. E o segundo parabéns aí pelos espumantes que vocês produzem aí, né? Que isso agora eu falo diretamente da Cavegás, uma vinícola incrível aí, contribui tanto para a criação das regras, para boa qualidade do espumante do sul, de Pinto Bandeira, mas também contribui também colocando vinho de altíssimo padrão nas nossas taças, né? Parabéns aí pela Cavegás. Obrigado. É um trabalho de bastante dedicação mesmo, de amor aqui pela terra e pelas borbulhas. Estão boas, né? E agora, chegando no fim do ano, tão mais importantes ainda. Ô Daniel, antes de a gente começar o nosso papo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa história de você nesse mundo do vinho e também de como que o espumante que é produzido aí pela Cavegás em Pinto Bandeira também tem outras vinícolas que estão juntos, né, nessa nova DO, e como que isso foi formado para a gente poder entender, né? Eu já escutei algumas entrevistas do Daniel em rádios lá do Rio Grande do Sul, a Rádio Gaúcha é um exemplo, e a gente vê que é um assunto um pouquinho mais difícil, né, das pessoas assimilarem, mas aqui a gente tem tempo, dá para explicar e a galera vai compreender bem direitinho. Maravilha. Bom, a história aqui da Gás, especificamente, aqui de Pinto Bandeira, começou no início dos anos 70, com a vinda do meu pai. Meu pai é um chileno, ele veio para o Brasil nos anos 70 para instalar a Chandon no Brasil. A Chandon veio para o Brasil na época do protecionismo, ainda quando não podia exportar para o mercado brasileiro. Ela não estava disposta a ficar fora de um mercado importante e grande, né, como o mercado do Brasil, e decidiu então aqui montar uma vinícola, porque a única forma de vender internamente era produzindo aqui mesmo. Ela veio sem grandes expectativas para essa região, e meu pai mesmo veio simplesmente por um motivo. Todo mundo pergunta, o que o Mário Gais veio fazer no Brasil nos anos 70, nem se falava em vinho fino no Brasil. Na verdade, ele veio porque era a época da revolução do aço inox,
e a Shandong decidiu testar nesse novo projeto no Brasil todas as tecnologias que estavam surgindo com o aparecimento e desenvolvimento da aço inox. E que era muito importante, principalmente na questão dos vinhos brancos, que envolvem mais tecnologia. Então era uma revolução na produção para espumantes e vinhos brancos. E meu pai, na época, disse, a única empresa que tem condições de investir nesse nível de tecnologia é um grupo como a Moët Chandon, na época, né, a gente está falando dos anos 70, e decidiu embarcar nessa aventura aqui para o Brasil. Ele veio com a ideia de ficar 2-3 anos só no Brasil, produzir os primeiros, capacitar produtores, participar de toda essa parte industrial, né? Essa vinícola, naquele momento, passou a ser a vinícola mais moderna que existia na atualidade, né? E ele queria participar disso, então ele foi convidado e assumiu esse desafio. Veio com a ideia, então, como eu falei, de ficar 2-3 anos só, capacitar técnicos, escolher produtores e elaborar as 2-3 primeiras safras e voltar para os projetos no Chile que ele nunca abandonou, né? O que acontece é que logo nas primeiras safras ele ficou impressionado com o potencial de qualidade que essa região podia oferecer a nível de espumantes, a nível de uvas para espumante. Por quê? Porque mesmo sem ter nenhuma condição básica para elaborar um espumante de qualidade, na época, quando eu falo em condições básicas, me respira, não existiam as uvas adequadas para elaborar espumante, nem os métodos de plantio adequados para buscar qualidade. Mesmo assim, a vocação natural da região já se apresentava de forma muito forte, né? O que ele percebeu, né? Que é algo muito raro de encontrar no mundo do vinho quando se fala em espumantes. Ele percebeu que as uvas aqui, mesmo não sendo as adequadas, elas atingiam um grau de maturação perfeito, então atingiu a maturação perfeita delas, completa, com boa sanidade, conservando o nível de acidez alto e açúcar baixo, né? Então, isso é muito difícil de acontecer em qualquer região vitícola do mundo e é espetacular para espumantes, o que não é tão adequado para vinhos tranquilos, mas é espetacular para espumantes, tá? Quero que vocês entendam o quê? Que a maior parte das regiões do mundo, e por que ele se encantou com o potencial dessa região, porque a maior parte das regiões do mundo são ideais e boas para elaborar vinhos tranquilos, vinhos brancos, vinhos tintos, vinhos tranquilos. Quase todos os lugares do mundo têm condições para elaborar algum vinho tranquilo de qualidade, alguma variedade. Tudo. Na China, na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, na América do Sul praticamente toda, velho mundo nem se fala. Mas lugares com condições para elaborar espumantes de alto padrão são raríssimas de encontrar. Porque o normal, né, qualquer região vitícola, é quando a uva está completamente madura, atinge a maturação completa, a gente chama de maturação fenólica completa, a acidez é baixa e o nível de açúcar é alto. Isso não é bom para elaborar espumantes, porque a acidez é fundamental para elaborar espumantes de qualidade, né? E quando ele se deparou com essa realidade, ele falou, não, se existe algum lugar bom, né, para elaborar espumante no hemisfério sul, é aqui, porque eu sei que no Chile, na Argentina, no Uruguai, nos países nos Estados Unidos, né, nas regiões produtoras, não tem essa condição. Aí ele decidiu, paralelo ao trabalho como diretor Chandon na época, começar a iniciar um trabalho de investigação. Por quê? Porque ele se deu conta, por que ninguém fala de espumante aqui, né? Com todo esse potencial, ninguém fala de espumante. Aí ele percebeu que ele era um dos primeiros técnicos a chegar no Brasil. Até a chegada dele era muito uma questão do imigrante, né? Da tradição de pai para filho e tal. Sendo que a gente também foi colonizado aqui no Rio Grande do Sul, praticamente a maior parte por Trento, né? Que não é uma região produtora de vinhos finos especificamente. Então não é que trouxe esse conhecimento, né, de elaboração de vinhos, espumantes para essa região. Então ele percebeu isso e começou a fazer um trabalho de investigação, principalmente de solos, porque ele percebeu o quê? Que a região detinha essa questão microclimática que favorecia muito a uva, aparentemente favorecia a produção de uvas para espumante, mas é uma região que chove muito e a preocupação dele passou a ser os solos e é isso que ele queria investigar e começou a investigar. No primeiro momento ele se decepcionou porque o que ele encontrou nessa região, a maior parte são solos de formação vulcânica, né? É um basalto de formação vulcânica, mas é uma formação vulcânica muito contemporânea. Esse tipo de solos, que é o que a gente vê aí que usam para construir as casas de pedras, paralelepípedos, esse tipo de solo, esse basalto contemporâneo forma piscinas naturais quando chove muito, porque ele não tem boa drenagem. E aí ele foi procurar solos mais antigos e aí se veio para a região de Pinto Bandeira. Não tinha nada aqui em Pinto Bandeira.
né? Não existia nada. A gente tá falando de E é uma 70, cidade não tinha nem nova luz. também, né? Tem uma cidade nova, tem pouca população. É uma cidade pequena nova, também, é um né? município novo também. Bem pequeno, né? E era uma região mais difícil de trabalhar, mais alta, mais afastada dos eixos onde chegavam os imigrantes e tal. Enquanto que E a média da Serra Gaúcha é uns 600 metros de altitude, acho que Pinto Bandeira está 800, né? Eu acho 800, então é uma isso. diferença bem grande É, para as demais zonas, né? E muito grande. esse E ele solo veio, então, vulcânico me parece que em Pinto Bandeira ele é mais sedimentado, né? Parece que são pedras vulcânicas e não é aquela coisa mais rochosa como nas partes mais baixas, não é isso? perfeito. Quando ele chegou aqui, picareta na mão mesmo. Trabalho de hobby final de semana investigativo, assim, tava sozinho aqui, imagina. Aí se deparou com esse mesmo basalto, só com milhões de anos a mais. Tá? É um basalto da era Cretácea. Então é o mesmo basalto, só que ele está já num estado de fragmentação. Né? Tecnicamente se fala temporizado. Tá? Com o tempo, esse basalto vai se oxidando, ele vai se partindo e vai se fragmentando. Só um Então, detalhe, a só um drenagem adendo, o Daniel, para as pessoas entenderem Por a favor. importância da idade do solo, um solo famoso em espumantes também, que é da mesma época do Cretáceo inferior, é o solo da Champagne. Exatamente. Outra origem, mas era De origem calcária, calcária, praticamente composto por fósseis muito antigos, mas da mesma era que o solo de Pinto Bandeira. Olha que incrível. Olha que Essa fenomenal, né? analogia é perfeita. Essa analogia é perfeita porque o que se busca em Champagne, assim como aqui, são boas condições de drenagem. Né? Porque quando tu tem uma região que entrega essa característica singular, esse microclima, o fundamental passa a ser as estruturas de solo. Por quê? Porque uma região que chove tanto, né, em diferentes períodos, né, da produção vitícola, que é uma das características que ajuda justamente nesse fator de poder conservar boa acidez nas uvas, o solo é fundamental. Então, ter uma boa condição de drenagem. Quando ele viu esse tipo de solo aqui, ele enlouqueceu. Ele disse, bom, agora sim, se existir algum lugar bom no Novo Mundo para produzir uvas para espumante, deveria ser aqui. E aí ele plantou o que é considerado o marco da vitivinicultura brasileira na busca de qualidade, que é o primeiro vinhedo de espaldeira da região, já de Chardonnay, porque na época, até essa época só se encontrava, a Chandon, por exemplo, só produzia espumantes da única variedade que se encontrava aqui realmente com maior volume, que era Riesling. Então o trabalho científico de pesquisas começou com seu pai. De forma autônoma, assim, né? Como curioso mesmo e querendo realizar isso porque ele percebeu. E por que ele andou um pouco sozinho nisso? Né? A Chandon não tinha interesse em fazer pesquisa, então na época o Frederic Chandon e o Philippe Coulon, que era o diretor-geral da Chandon, ficaram muito amigos. E eles falaram, Mário, segue ficha, espetacular, tem alguém curioso assim dentro do grupo querendo investigar isso, mas nosso assunto aqui é comercial mesmo. Mas eles todo cientista atender que uma fez demanda de história mercado que começou existia. assim, por conta. Isso. E aí foi muito engraçada a forma como ele conseguiu adquirir a primeira área de terra e tal, porque ninguém vendia terra na região, né? Ele trocou essa área por dois caminhões Mercedinha que ele financiou, porque os filhos do proprietário dessa terra, o sonho deles era ser caminhoneiro. E meu pai percebeu que eles não queriam nada com a terra e convenceu o pai a deixar eles seguirem a trilha de caminhoneiros. Sabe que caminhoneiros nessa época aqui na região era uma profissão aspiracional, né? Sim. Eles que estavam jogados nesse fundão de campo, quem estava aqui, por exemplo, aqui em Pinto Bandeira, não tinha acesso a nada, informação nem nada, acordava roçando e dormia roçando, né? Porque a gente está falando de uma colonização até bastante recente aqui, são 150 anos, então isso aqui, né, eles eram a segunda geração ainda trabalhando duro mesmo, né, em abrindo espaços e tal. E aí eles achavam muito engraçado um chileno perdido ali no meio da mata, de picareta na mão, querendo saber dos solos e tal, seguiam eles, e meu pai nas conversas descobriu que o sonho deles era ser caminhoneiro. Aí quando ele percebeu que o lugar era espetacular e que eles não tinham amor pelo campo especificamente, né, meu pai conseguiu convencer a família e tal a seguir nesse ramo aí, que era o sonho dos filhos, e conseguiu adquirir essa área de terra, né? E aí tem uma piada que rola entre os críticos que dizem que o melhor terroir do Novo Mundo para espumantes foi comprado com 2 caminhões Mercedinho. Então... Na barganha. Foi do trabalho árduo, né? Ô Daniel, conta pra gente, quanto Mas tempo... ele plantou esse primeiro vinhedo de espaldeira, e aí esse vinhedo virou o vinhedo modelo.
da região. Por que ele queria? Que aqueles que quisessem vender uvas na época para Shandong e receber um valor maior por isso, né, a Shandong estaria disposto a pagar mais se trabalhasse embaixo esse modelo. Então foi o primeiro mudança do eixo de volume. Foi a primeira mudança do eixo de volume para qualidade, já trabalhando com variedade Chardonnay, né? Era como pioneiro mesmo, porque como ia se comportar esse tipo, qual é a variedade que ia se adequar mais, que tipo de poda teria que se fazer, que tipo de trabalho de solo, que era uma região nova, um tipo de solo novo, né? Mostrou como se faz para adquirir qualidade e assim. tudo. Pô, baita trabalho. Isso. Muito bacana, né? E quanto tempo de todo esse processo até conseguir fazer um primeiro espumante, primeiro produto aí de Pinto Bandeira para vocês? O primeiro espumante foi elaborado como base teste em 81. Na década seguinte. 1981. Bacana. Não, claro, foi todo um trabalho. E por favor. Não, termina, desculpa. Tá tendo um delay. Aí por causa da internet, explicar pra galera, por causa da internet. O Daniel tá lá no Rio Grande do Sul, a gente tá aqui, eu tenho um pouquinho da internet. Essa conversa às vezes dá um som, né? Dá um pouquinho. Conclua, Daniel. Ele começou esse projeto e começou a fazer pequenas partidas de espumante pelo método tradicional. Também foi a retomada do método tradicional no Brasil de elaborar espumantes, né? Mas porque é um método mais simples, né? Requer menos investimentos, apesar de te proporcionar muito maior qualidade. Ele foi fazendo esses pequenos testes, e aí um dos membros da família Catena, na Argentina, que ficou muito amigo dele, porque também frequentava aqui a região na época, o Catena levou para a confraria de champanhes de Buenos Aires. E numa das degustações às cegas, saiu entre os 2 melhores da noite. Quando revelaram que era brasileiro, ninguém podia acreditar. Nossa. Foi aí que o Catena ligou pro meu pai e disse: Mário, segue teu feeling. Segue teu feeling, tu tem razão. O pessoal aqui que degustou é muito entendido em champanhe, só bebem champanhe, ficaram impressionados. Quer dizer que tu tem razão, né? Esse lugar é espetacular mesmo. Foi aí que ele já tinha entendido as restrições da região, para pensar em um padrão de qualidade maior em função das estruturas de solo, das exposições solares, né, das altitudes, e decidiu montar uma boutique de espumantes, pensando em trabalhar o mais alto padrão de qualidade possível que essa região podia entregar. Ele já estava num projeto muito grande de volume na época, que era Shandong, e ele decidiu fazer essa boutique de espumantes para explorar ao máximo o potencial de qualidade que ele identificou. Esse projeto foi começando muito aos poucos, à medida que as reservas iam acontecendo sobre Cavigaice, que eram basicamente mais os xenófilos que compravam na época, as pessoas mais chegadas que conheciam ele, que vinham visitar e faziam encomendas pequenas. Esse projeto foi começando muito, muito aos poucos. A cada vez que as reservas se confirmavam, ele ia plantando 1 hectare a mais, 1 hectare a mais, 1 hectare a mais, e assim foi indo, de forma bem autossustentável, assim, e aprendendo sobre a região à medida que ia crescendo de forma muito lenta, né? Porque o know-how sobre esse terroir foi se adquirindo no decorrer desses 45 anos. E o quanto de Shandong nós temos nos espumantes da Cavigaice? Acho que nada. Não, digo assim, de hoje, técnica, de legado, talvez de experiência, assim. Muito, muito do começo, claro, né? A gente está falando de uma empresa que é especialista nisso, e entregou para ele muita base, né, da época de como trabalhar, de como se estruturar, né, toda a questão da seriedade como empresa, tudo isso é importante. Na questão de vinificação, também no que diz respeito à empresa mãe, né, que obedece muito às regras de produção, tudo isso, né, mas aqui a gente trabalha métodos diferentes, é focado em trabalhar vinhedos próprios. Então, acabou trilhando um caminho distinto em relação a isso, mas, sem dúvida, a nossa história está muito ligada à história do Shandong, porque senão nada disso teria acontecido, se não tivesse existido convite para vir para o Brasil, se não tivesse sido entusiasmado na época pelo próprio Frederic Chandon, provavelmente, talvez meu pai não teria iniciado, não teria se entusiasmado tanto com essa região. Uma coisa importante é que ele nessa história do espumante, porque hoje falar em espumante é fácil, né? Todo mundo hoje fala do espumante brasileiro e tal, mas quando a gente volta 45 anos para trás,
Tinham vários ditados aqui, porque na verdade ninguém dava bola para o espumante. Ele ficava nervoso com isso. Pô, por que nenhum produtor quer saber de espumante? E na verdade era porque não vendia espumante. Vocês vão lembrar disso. Espumante, na verdade, vendia o barulho, o pó. Não vendia o que estava dentro da garrafa. Então ninguém queria saber de espumante. Tinha um ditado. Isso. Só Fórmula 1. E então tu dizia, Mário, tu é louco, o que tu quer saber de espumante? Mas ele dizia, não, mas é o que dá para produzir com um padrão de qualidade absurdo aqui. Imagina, olha os champanhes e tal, que tem uma condição parecida. Pô, não tem outro lugar do mundo com essa condição. Tudo bem, pode ser espetacular, mas não vende, né? E aí tinha um ditado aqui na região que dizia, quando a uva é ruim, separa para espumante. Justamente por causa disso, porque não vendia o líquido. E ele ficava louco com isso. Esse dizer durou muito tempo ainda. É uma herança cultural ele começou que só puxava para baixo, né? Isso. Aí ele começou essa história dos espumantes e o pessoal das vinícolas aqui da região na época, praticamente todos começaram elaborando espumantes aqui dentro da Geiss, que funcionou como uma grande escola no primeiro momento. Por quê? Porque ele tinha essa história do espumante em mente, ele sabia do potencial de qualidade. Aí o que ele fazia? Quando o pessoal dizia, Mário, pô, eu não quero criar uma estrutura para elaborar espumante que vende muito pouco, mas, pô, faz o favor, elabora um pouco de espumante para mim. E meu pai dizia, maravilha, faz o seguinte, traz tua uva, mas tem que ser uma uva assim, assado, eu elaboro o espumante para ti, mas tem uma obrigação, tu tem que vir aprender a elaborar. Tem que vir aqui junto aprender como é que se faz. Por quê? Porque ele pensava que se só ele ficasse levantando essa bandeira do espumante entusiasmado com o potencial da região, essa região nunca brilharia para o mundo do espumante. Tá? Então, aos poucos, quando a demanda de espumante começou a aumentar, naturalmente, o Miolo, Valduga, todos já estavam com a expertise de como elaborar e começaram a produzir suas próprias garrafas, suas próprias borbulhas dentro de casa mesmo. Bacana, e aí, hoje é o que é o espumante, né? Isso eleva a importância da Cavegás de valor histórico assim, para a região, né? Muito bonita história. E a gente vê que essa DO, ela também tem outras vinícolas que estão juntos, além da Cavegás. Também temos a Donguerino, né? Então dá para dizer assim, Daniel, que essas outras vinícolas também cresceram... Valmarino, desculpa. Cresceram juntas, né? Com a Cavegás e estão... aprenderam a técnica junto e também agora estão nessa jogada da nova DO. Mas por ser uma DO, não fica restrita a isso os produtores, né? Uma demarcação geográfica que outros produtores podem se instalar. Então é uma coisa que tende a crescer muito. Vamos lá, falando especificamente da DO, bom, ela é um marco para o mundo do vinho, para o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, assim como os franceses são tão orgulhosos da DO de Champagne, os brasileiros hoje podem ser igualmente orgulhosos da DO Altos de Pinto Bandeira. Ela é um marco histórico, ela, como vocês comentaram na abertura do programa, ela é um divisor de águas, ela passa a ser um norte a ser seguido, a ser perseguido, né? Ela não foi adequada à realidade da região, ela é um objetivo a ser atingido, de qualidade, né? Então ela traz uma série de restrições e regras que obrigam a quem quiser trabalhar abaixo das regras da DO e poder ter essa certificação, é a garantia de que vai estar trabalhando em busca de atingir o mais alto padrão de qualidade possível que essa região pode entregar, conservando suas características. Tá? Tudo isso com respaldo técnico-científico, porque para ter essa DO, tem todo um trabalho que envolve uma série de entidades, no caso a própria UX, URGS e principalmente a Embrapa, que se envolveram nesse projeto, respaldando cientificamente todos esses atributos singulares que essa região pode entregar na nível da produção de uvas e para espumante, tá? De alto padrão. Para ser um Altos de Pinto Então é uma Bandeira, garantia. O que ele precisa ser para ser um espumante de Altos de Vamos Pinto lá, Bandeira? tem uma série de regras. Eu vou falar algumas que são mais fáceis de explicar. Por exemplo, ela versa a regra sobre a parte vitícola, no caso, então, a localização dos vinhedos, que é uma área mapeada e restrita, né, que versa sobre altitudes e delimitações, exposições solares.
A forma de plantio só pode ser por espaldeira, né? Variedades Chardonnay, Pinot Noir e uma percentual pequeno de Riesling também se permitiu dentro da DO, mas é no máximo itálico, 10%, né? Do corte. Isso, Riesling itálico, porque precisava dar uma certa identidade regional, e então Riesling é uma variedade que, até em função do próprio trabalho que a Chandon desenvolveu no começo, virou uma variedade emblemática e muitos produzem com Riesling. No caso, a Geiss não, só trabalha Chardonnay e Pinot Noir, mas tem essa possibilidade também. O máximo de quilos que pode se produzir por hectare, porque o que se busca é o equilíbrio ideal da planta, então com todo esse know-how de tantos anos, hoje se sabe, né, qual é o ideal da planta para entregar mais qualidade. Então, quantas tem toneladas? A limitação, são máximo de 10 mil quilos por hectare. Tá dentro do padrão europeu, dentro da essa média, né? Espanha, se eu não estou enganado, é 8 toneladas por hectare, regiões como Rioja, como Ribeira, então outras regiões porque da Europa, o que se busca, na verdade, 12. às vezes não é menos, né, que vai te dar mais qualidade, é o equilíbrio ideal da planta que vai te entregar mais qualidade. E cada região vai ter esse número. No caso aqui, como máximo, uns 10 mil quilos por hectare. Depois tem uma regra sobre o máximo que tu pode extrair de mosto por quilo. Para quê? Para obrigar todos a trabalhar com mosto flor, que é a primeira prensagem mais leve das uvas, né? Onde vai se extrair a parte mais nobre do mosto. A forma de prensar essa uva só pode ser uva inteira, né? Não pode ser retirada os grãos, né? Ela tem que ser prensada inteira. O cacho inteiro. Assim como a regra de champanhe, cacho inteiro, assim como a regra de champanhe. Por quê? Porque isso preserva também e melhora a forma de extrair esse mosto flor. Tá? Bom, a vinificação depois tem algumas regras, mas principalmente depois o tempo de guarda, o método tradicional, só pode se elaborar pelo método tradicional, e o tempo mínimo de guarda com as leveduras, que são de 12 meses. Tá? Se a pessoa passar por todos esses checklists, com tudo comprovado e documentações, aí ela pode pleitear a DO, tá? Dentro da associação, passar pelo Conselho Técnico Regulador e aí ter o produto aprovado. Então, é o que eu estava dizendo, essas regras básicas que eu apresentei para vocês, são já as que nos direcionam para atingir o máximo de potencial de qualidade possível. Bacana, o mínimo de 12 meses na Surli. A Cavegai se deixa quanto tempo mínimo? Começa com quanto? O espumante de entrada? 24 meses. Olha aí que legal. 12 meses. A linha Cave Amadeu, 12 meses. Uhum. Então, na verdade, todos os espumantes aqui vão ter condições de poder ser DO. Né? Sim. Porque basicamente as regras da Geiss são as regras que se utilizaram de certa forma na constituição da DO. Claro, ser uma vinícola especialista nisso há tantos anos, dominar o know-how aqui da região. No mundo na América do Sul, para espumante, são pouquíssimas as vinícolas especialistas em espumante. Sim. Tem a DO, né, que é especializada em espumante, como a gente falou, que é a única do Hemisfério Sul. E fala um pouquinho da indicação de procedência, que é aí que fica então exclusiva para vinhos tranquilos, ou espumantes que não atingiram o nível a todas as regras para poder ser considerado o Pinto Bandeira. A indicação de procedência ela é um pouco mais ampla, ela é menos específica, né, e não tem regras que versam sobre a vinificação em si. Então a indicação de procedência ela se limita muito mais à origem da uva. Do que a forma de produção. Limita também quais uvas podem ser plantadas ali no território ou não? Tem um número bem mais extenso de variedades aí. Né? Sim, porque, na verdade, a indicação de procedência é muito mais isso. Ela está muito mais direcionada à origem da uva. Então, por exemplo, tem Taná, tem Cabernet Franc, tem variedades distintas. Mas tem limitação, porque, na verdade, está certificando a origem da uva. Tem algumas que não são permitidas? Tem um limite de variedades que podem ser plantadas? Não. A indicação de procedência não. A indicação de procedência está muito mais ligada à territorialidade. Tá. E quais são as uvas plantadas aí, Daniel? Hoje, que vão poder dar origem aos espumantes, Chardonnay.
Sim, Chardonnay, Pinot e Riesling Itálico. Riesling Itálico. Mas e Chardonnay, Pinot e na Riesling IP? Na IP, quais são as mais plantadas? Tanto para branco, para tinto e tal? Na IP, dentro da IP, hoje Chardonnay também. A Chardonnay é a mais plantada? Hoje sim. Que bacana. A Cabernet tem perdido espaço aí também, como nas demais regiões do Brasil, ou continua muito plantada? Naturalmente, né? Naturalmente, a demanda de espumante vem crescendo muito. Por que é interessante a DO? Porque passa a ser um norte para todos os investimentos futuros, reconversão de vinhedos, porque é uma garantia para onde está indo essa região, para onde ela caminha, qual é o futuro dela daqui a 100, 200 anos. Né? É o que aconteceu naturalmente com as outras DOs do mundo, né? Nas principais DOs mais conhecidas, se plantavam outras variedades. Com o passar dos anos, das gerações, todos foram convergindo para variedades que entregavam mais valor, obviamente, né? E que a região tinha necessidade delas, porque qual é a vantagem? A DO naturalmente vai entregando mais valor, é um checklist a mais daqueles que permite agregar valor no futuro, né? Aos rótulos. A única forma de elaborar esses rótulos é com uva da DO, dentro das regras da DO. Então, se tu é um investidor, se tu é um produtor, naturalmente, quando tu for fazer tua reconversão, teus novos investimentos, tu vai direcionar para aquele produto que vai te entregar mais valor. Tu vai seguir as regras. E tu tem já um respaldo técnico de que realmente é a variedade que entrega a melhor qualidade e, consequentemente, vai ter um melhor valor de mercado. Por isso que eu vejo no futuro dessa região, uma região que daqui a 100 anos provavelmente vai estar 100% plantada com Chardonnay e Pinot Noir. Legal. Daniel, a gente sabe que não é fácil termos uma DO, muitas localidades tentam, por isso que nós temos até a primeira DO de espumantes aqui no hemisfério sul. E eu queria que tu contasse pra gente como é que foi esse processo até nós termos, né, a autorização da DO de Altos de Pinto Bandeira, porque foi um movimento bastante forte, né, da Asprovinho, que é a associação que representa aí as vinícolas. E conta pra gente como é que foi. Eu sei que foram anos aí, né, de pleiteando isto. Vamos lá, uma década, mas se for começar com a IP, que nos colocaram como condição básica para depois pleitear a DO, foram bem mais que 10 anos. Tá? A IP foi o início disso tudo, porque já começou a criar as demarcações geográficas, todos os estudos geográficos, então serviu como base também de estudo para a DO. Envolveu, como eu disse, muitas entidades. A gente se criou o Conselho Regulador e a partir daí começaram a se criar as regras. E uma série de debates e discussões envolvendo todos os técnicos e pesquisadores, porque a busca era do ideal, né? Não era adequar uma realidade da região, e sim a busca do ideal de qualidade. Porque uma DO abre mão muito das questões comerciais, que ela vai buscar o quê? Produto. Máximo de qualidade do produto, né? Para expressar a melhor característica da região. Então, esse trabalho envolvendo todos os pesquisadores, com demarcações de terra, pesquisas de solo, variedades, clones, tudo isso foi se direcionando e demorou uma década, na verdade, até ter convergência de ideias também, né, na criação de regras, porque cada regra criada impedia algum produtor ou alguma linha de produção de alguma vinícola de poder entrar nisso. Então, é uma discussão bastante profunda, né, dos processos, até ter uma convergência de ideias de todos, respaldadas pelos pesquisadores, né, porque eles têm que avalizar tudo isso. Até a gente poder, há 2 anos atrás, tá com toda a documentação pronta, formalizada, e entrar com o pedido junto ao NPI, que é quem homologa isso, né. Vocês vão observar, vão falar com os técnicos e vão ver que pouquíssimas regiões do mundo vão ter condições de pleitear uma DO como essa, né? Da forma como ela foi idealizada, com as regras que foram criadas, as restrições que foram impostas. Para a gente ver a importância disso, né, e o potencial que este espumante brasileiro, espumante sul do Brasil, tem. E para você poder beber um espumante como é o da Cavegás, como são os da DO de Alto Pinto Bandeira, eu quero deixar um recado da Mozart Cristais. Você quer beber em uma taça dessas aqui, ó? Tá aqui até na imagem, ó, você está vendo aqui, tem o logo da Cavegás. É porque a Mozart Cristais, cristaleria artesanal, que é localizada aqui em Blumenau, é produtora de taças para degustação de diversas vinícolas da região sul do Brasil. Vai na Serra Gaúcha, vai encontrar produto da Mozart, taças, vasos, decanter, toda essa linha de cristais. Se quer
encontrar, quer dar uma olhadinha, vai lá no Instagram, @MozartCrystal, que é com Y, dá uma olhada nos produtos lá, tá muito bacana, tem condições bem legais de pagamento, inclusive tudo isso tem a chancela do seu Frederico Strauss, químico alemão que é dono do design de diversas das taças, do espumante brasileiro, e também faz a assinatura dessa taça que eu estou segurando aqui. Ó. Eu estava conversando com o Daniel mais cedo, ele disse que dá briga essa taça lá para a galera querer comprar e levar para casa. Mas está aí o nosso apoio, a nossa parceria da Mozart Cristais. Daniel, dando seguimento à nossa conversa, a gente está falando sobre a DO, estamos falando sobre este potencial do espumante de Pinto Bandeira, mas a gente sabe também que as vinícolas do sul do Brasil, elas são familiares, você falou que essa tradição vem do seu pai, etc. A gente sempre gosta aqui de conversar no podcast, de as pessoas poderem trazer alguma história também, alguma curiosidade desse tempo nos vinhedos. Conversamos há uns meses atrás com o Eduardo Valduga, diretor da família Valduga. Ele comentou que na infância ia para meio do vinhedo e fazia arruaça, né? Passou com um trator em cima de metade do parreiral que tinha. Brincadeira preferida da minha infância era capotar trator. Capotar trator. Queria que você também trouxesse alguma curiosidade, alguma coisa assim que pudesse a gente compartilhar e que fica na memória, né? Porque é uma infância diferente. Crescer no meio do campo, perto da uva, é um conhecimento que você adquire diferente também. Sabe que, minha vida toda e dos meus irmãos sempre foi envolvida com vinhedo tempo integral. Eu tenho foto nas primeiras mudas plantadas aqui, porque eu nasci mais ou menos junto com a vinícola, junto com os primeiros vinhedos. E foi uma infância maravilhosa, assim. E meu pai é um obcecado pela questão vitícola, é um apaixonado, vive isso dia e noite. E eu sempre brinco que a gente nunca teve viagens de... o pessoal ia pra praia, a gente ia visitar algum vinhedo, algum campo. Ele nos botava dentro do carro, quando a gente olhava, tava em Mendoza lá, começando. Mendoza agora é toda essa região famosa. Mas sabe que ele montou mais de 20 vinícolas entre o Chile, Uruguai, Argentina e Brasil, né? E participou de muitos projetos. Então, às vezes, vamos sair de férias, tá, beleza. Criança, né? Entrava dentro do carro. Quando via, não parava de andar, né? Não parava de andar. Quando via, tava na Argentina. O que nós estamos fazendo aqui? Não, você espere aí. Tá. Passava horas. E ele como eu disse, muito apaixonado, assim. Ele ia visitar um amigo ou participar de algum projeto. E nós passávamos, às vezes, 15, 20 dias circulando em vinhedo, sem parar, todo dia. Comendo uva. Uma loucura para criança. Aí a gente... e as brincadeiras, tu imagina, brincadeira de criança no meio do campo, era fazendo bobagem, né? Porque não tinha muito o que fazer. O campo é muito bonito, né? Tudo lindo, mas para criança é uma loucura, né? Todo mundo sabendo que teus amigos estão na praia, estão curtindo. Então a gente tava sempre fazendo bobagem, né? As vinícolas mais antigas sempre foram muito legais para criança, é como se fosse um castelo, né? Cheio de portas, Então, passava o dia como se investigando coisas, mexendo, curtindo, entrando em tratores, mexendo em trator, tentando ligar, tentando arrancar. Mas não derrubou o vinhedo, não chegou a derrubar. Não. O Eduardo é mais audaz que eu, sempre foi. Essa peripécia é só com o seu Eduardo lá, então. Eduardo, é verdade. Mas meu pai tinha coisas malucas, cara. Sabe que na época não tinha muitos implementos agrícolas, né? E o primeiro vinhedo que ele plantou, o que ele fez para arar o vinhedo, porque como não existiam implementos, ele comprou um Jeep Willys muito antigo, esses da guerra ainda, e ele derrubou tinha uma araucária que tava no chão, assim, eu lembro, e ela tem os nós, né? Sabe que as araucárias cheias de nós, né? Sim. E para arar o primeiro vinhedo, ele amarrou uma corrente na araucária, botou todo mundo, todas as crianças, os vizinhos, todo mundo dentro do Jeep para ele não picar muito, e saiu arrastando aquela araucária amarrada numa corrente para preparar o primeiro sol, e as crianças saíram picando de dentro, todo mundo agarrado, onde dava, dentro do Jeep, nos bancos, no cinto, E ele passava o dia inteiro para lá e para cá com aquele Jeep, arrastando aquela araucária para arar a primeira área onde plantou o primeiro vinhedo. Ficou muito conhecido aqui, ele é conhecido como ele louco chileno. Vou encher isso aqui de moleque para fazer peso. Botava todo mundo, que era o quê? Que era a diversão das crianças, né? A gente se divertia dessa forma, né? Para quem olhava, ele era um louco varrido, né? Mas para as crianças dentro era o máximo. E os pais dessas crianças fora assistindo isso deviam endoidar mais ainda. Imagino. Era o filho do pessoal que estava trabalhando lá. Com certeza que ele não foi buscar muito longe. Tinha que colocar a molecada em cima da araucária para brincar de banana boat.
Aí, ó, hoje seria por aí, né? Aí ia ser mais vida louca. Ô, Daniel, a gente sabe que famílias são tradicionais, você deve ter tido contato com o espumante, com os vinhos muito cedo, assim. E para criar esse gosto, porque às vezes os filhos saem totalmente aversos, né? A profissão dos pais, não querem continuar nesse meio de trabalho, ou enjoam, ou veem aquilo como outros olhos. Para ti, isso aí foi tranquilo? Você gostou logo de cara ou demorou assim para pegar o gosto? Você tem irmãos? São em quantos? Tem irmãos, somos 3 irmãos. 3 trabalham no mundo do vinho. O que eu vou te explicar sobre o mundo do vinho, eu acho que aqui a gente está numa coisa diferente. Para mim, o que eu observo minha vida inteira relacionada ao mundo do vinho, ao mundo das vinhas, só tem porta de entrada. O mundo do vinho só tem porta de entrada. Desconheço alguém que entrou no mundo do vinho, independente na área que seja, ou como sommelier, ou como produtor, ou o que for, e saiu desse mundo. Já cansei, não quero mais e tchau. Não. Ele é tão vasto, ele é tão encantador, e ele é tão cheio de novidades, e ele não é, como eu posso dizer, ele não cansa porque ele nunca é igual. A todo ciclo é uma nova safra, a cada garrafa degustada é uma nova garrafa. Então isso vai sempre te encantando, ele não é cansativo, né? Em função disso, ele está cheio de novidades, cheio de desafios. A gente diz, por exemplo, na parte vitícola, quem é produtor, a gente tem tudo hoje muito mais regrado, coordenados, investimentos, retornos e tal. Mas tem um coeficiente ali que a gente chama de coeficiente divino. Esse está na conta e a gente nunca sabe qual é, né? E esse é o da surpresa, né? E esse é o do desafio, e esse é o que nos move também ano a ano, porque esse coeficiente divino é o que deixa tudo mais interessante, mais perigoso, mais arriscado, mas também mais interessante. Então, o mundo do vinho tem disso. E o seu Mário, como é que tá? Tá nativa? Continua muito assim, Meu acelerado? Deus, como é que tá? muito nativo. Muito. Meu pai tem uma característica que é fenomenal, que ele não marca o tempo, né? Então, os projetos dele são sempre daqui a 100 anos. Então, é uma coisa maluca isso. E então, ele vive realmente cada dia, desde sempre, e ele está muito bem. Isso mantém ele muito ativo. Ele está 100%. Está com 77 anos e está a mil. É um guri com no projetos campo. novos sempre. É um guri, de fato é um guri. E a gente tem uma relação espetacular. Hoje ele passa mais tempo no Chile, porque a gente tem um projeto no Chile também, é o mesmo projeto que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem no Chile também, um projeto de terroirs, onde lá a gente se dedica à produção de vinhos tranquilos, aqui no Brasil só espumantes. Em qual região do Chile? Em Colchagua. Colchagua. A gente tem 3 terroirs diferentes dentro de Colchagua, e lá ele é conhecido como farejador de terroirs. Tu vê que aqui, a gente acha que aqui é a menina dos olhos, e ele considera também, porque talvez seja o projeto que mais desafiador para ele, porque ele começou novo e foi uma coisa que nasceu muito de seguir o feeling dele. O perdigueiro dos terroirs. Mas no Chile ele é conhecido assim. Ele começou um dos primeiros a investir em Martigo, e Martigo é considerado hoje o melhor do terroir do Chile para Carmenère e Cabernet Sauvignon, que é uma região de influência marítima, que é perfeito para Carmenère e Cabernet. E ele também foi um dos primeiros a investir em paredones. Paredones é hoje considerado o melhor terroir do Chile para Sauvignon Blanc, e é de clima marítimo. Os solos são de quartzo, é espetacular para Sauvignon Blanc e Pinot Noir. São basicamente as variedades que a gente trabalha lá no Chile, nesses terroirs específicos. Bacana, muito bom. Por isso que ele tá aqui bem, a questão envolvendo espumante. Por isso que ele tá bem, tá aí cantando pneu até hoje, porque não para. O segredo é não parar. Não para. Não vê o tempo, sabe? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. É muito dinâmico e tá sempre incentivando. Aqui ele vem muito mais para criticar hoje, né? Ele se diverte com isso. Só vem para cornetar. Vem para criticar, mas ele tá bem presente sempre aí, e a gente participa em todas as atividades fundamentais, estamos sempre juntos. Hoje a questão da internet também ajuda muito, né? A gente sabe, Daniel, que a IP foi um primeiro passo, né, para os espumantes de Pinto Bandeira. A DO foi esse segundo passo, esse marco
Mas eu sei que vocês não querem parar por aí. O que dá pra gente esperar? O que dá pra ainda a gente ter de algo que Pinto Bandeira vai nos dar orgulho ainda? Vamos lá. Uma das coisas interessantes do que essa região pode entregar, e a gente vem descobrindo isso a cada ano, são a capacidade... Uma coisa que é um diferencial em relação a champanhe, né, vocês vão entender o que eu quero dizer. Champanhe tem uma limitação, que é a questão da acidez dele ser muito alta. Então eles esperam a uva estar completamente madura, e quando ela está completamente madura, a acidez é muito alta, mais alta que aqui. Tá? Isso causa uma certa restrição nos estilos de espumante que eles podem produzir. Tá? Aqui, essa região, a gente tem uma acidez alta, que é fundamental, mas ela não é tão rasgada quanto o champanhe. Isso faz o quê? Isso faz com que a gente tenha maior versatilidade na elaboração de espumantes. A gente consegue elaborar espumantes com muita qualidade, com 12 meses de guarda, por exemplo, que em champanhe isso é mais difícil, porque eles precisam buscar a complexidade do tempo para ter equilíbrio, porque no espumante o fundamental é buscar o equilíbrio perfeito. Aqui a gente consegue trabalhar com equilíbrio fenomenal já a partir dos 12 meses de guarda. Em champanhe é mais difícil. Eles já têm que partir de espumantes com um custo financeiro maior. Então a gente consegue entregar aqui para o consumidor espumantes com muita qualidade, com custos financeiros mais baixos. E as pessoas podem estar achando exagerado comparar champanhe com Pinto Bandeira, mas o resultado que a Cavegace consegue de qualidade, de nível de vinho, não é exagero não. Não é? Então não é nenhum exagero comparar, tanto na questão de solo, quanto na questão climática, quanto amadurecimento da fruta, com algumas vantagens, inclusive, como você está bem comentando, mas no nível do resultado do produto final, não é exagero não. A Cavegace, por exemplo, e outros vinícolas ali, produz vinhos de grandiosidade, de imensa qualidade. Comparável, sim. É que na verdade é uma região mais nova. A gente tem, agora eu vou contar uma história engraçada. E aí, e a gente consegue espumantes com longuíssimos tempos de guarda, porque tem acidez e estrutura em função da uva completamente madura. Isso nos dá estrutura, e essa estrutura nos permite longos tempos de guarda com as leveduras, onde os espumantes vão ficando cada vez mais cremosos, cada vez com o gás mais integrado a eles e com uma complexidade muito maior. Uma coisa importante, a gente não tem diferenças de qualidade nas nossas linhas. A qualidade de um espumante nosso com 12 meses de guarda, por exemplo, da linha Cave Amadeu, é a mesma qualidade de um Cavegace Terroir, que é o ícone da vinícola. Tá? Ou das linhas Magnum com muito tempo de guarda. Não tem diferenças de qualidade. Tem diferenças de estilo e complexidade, mas não de qualidade. Tá? Porque essa região nos permite elaborar um padrão de qualidade muito alto. E a gente faz tudo para isso. Então o que a gente busca são diferenças de estilo e complexidade que vão adequar, vão agradar mais outros, ou momentos diferentes de consumo. Tá? Agora, por exemplo, o que a gente estava falando, a gente tem uma grande amizade, a gente criou muita amizade com alguns produtores de champanhe, porque como a gente começou a ter muito destaque por parte dos principais críticos do mundo, por exemplo, a Jancis Robinson deu uma nota fora da curva para um Cavegace, deu 18,5 sobre 20. Pouquíssimos champanhes têm acima de 17 pontos com a Jancis Robinson, que é a principal crítica do mundo do vinho hoje. Quando ela teceu esses elogios e deu essas pontuações, a gente começou a receber visita de vários produtores de champanhe. Eles disseram, o que é Pinto Bandeira, cara? Eu produzo aqui há 400 anos de champanhe, nunca passei dos 17 pontos com a Jancis, daqui a pouco vem um tal de Pinto Bandeira aí, e tendo uma pontuação dessas e tal, com um destaque tão grande por parte desses críticos, como o Os Clark mesmo. O Os Clark colocou um produto nosso. O Os Clark é considerado o melhor degustador da Europa pelos técnicos. Ele colocou um produto nosso entre os 4 vinhos favoritos dele. Acho que foi e pro meu pai foi o mais emocionante. Que o brasileiro não precisa de champanhe, ele já tem o próprio espumante. Isso. Eu achei então, e aí quando veio... Dois. Por quê? Exatamente. Eu também. Eu só discordo nesse detalhe, mas... Os dois, né? Cada dia uma. E são estilos diferentes, isso que é a parte muito legal, porque eles não são comparáveis. A níveis de qualidade, sim, a níveis de estilo, não. Né? Aquele terroir entrega uma característica muito singular, e aqui também. Né? A níveis de qualidade, hoje, se for falar qualidade de produto, são comparáveis. Agora, a gente está falando de uma região que carrega uma história linda, incrível, e que merece o valor que o produto tem hoje.
Hoje a gente está aqui no Brasil falando uma relação custo-benefício. Tá? A gente tem um custo-benefício que é absolutamente imbatíveis em espumante no mundo. Não vai tomar um espumante com um custo-benefício melhor que um espumante premium brasileiro em lugar nenhum. Não existe. Tá? Isso eu afirmo e reafirmo, e qualquer crítico, vai concordar comigo. A diferença é o quê? É que o valor, quem dá no mundo do vinho, é o tempo, é a história. Então chega um momento que tu esbarra num custo-benefício, a partir daí, algumas empresas que têm filosofia de trabalho, que têm um respaldo de uma DO, que passou a ser especialista em determinado produto, esses o mercado vai entendendo e vai percebendo valor nesses produtos. Né? Champanhe tem valor hoje, né? Não do líquido em si, o valor dá pela história. Suportaram guerras produzindo champanhe, guerras, mais guerras, crises econômicas, diversas crises econômicas. Está dizendo de valor e não preço, né? É uma coisa mais... Exatamente, valor. Mais ampla. Muitos dizem, hoje Cavigás, por exemplo, tem uma demanda que é mais de 3 vezes em reservas feitas, pedidos colocados que a gente não atende. Por que vocês não aumentam em preço? Porque a gente não quer crescer em preço, a gente quer crescer em valor. E valor é tempo, é paciência, é mostrar que é capaz de manter filosofia de trabalho com restrição, com qualidade, passar de uma geração para outra mantendo esses alicerces, né, essa filosofia, essa restrição ao terroir, né, se tornar especialista de fato naquilo que faz. E aí aos poucos o mercado vai percebendo, as pessoas vão percebendo o valor naquela marca. Né? Tem produtos que por uma questão comercial nunca vão conseguir descolar da relação custo-benefício. Né? E tem outras marcas que sim vão ser percebido o valor nelas. E o valor não está ligado só ao líquido, está ligado a uma série de outros fatores. O desenvolvimento sustentável que ela traz, a questão de desenvolvimento social que ela promove. Isso tudo com o tempo vai gerando valor para as marcas. Né? E é isso que a gente acredita como família, como produtor. A gente tem essa paciência e alguns dizem, Daniel, mas quem vai ganhar dinheiro mesmo são as próprias gerações. Eu falei, maravilha, mas elas não vão se divertir mais do que a gente, né? Então tá tudo certo. Mas se todos em todos os ramos, em todas as esferas da vida se pensassem sempre nas próximas gerações, se pensassem sempre a cada 100 anos aí, as coisas iam ser muito mais fáceis, né? Mas o mundo do vinho tem isso. Eu entendo que em outros mercados, em outros segmentos, a questão, por exemplo, controle de demanda por preço, tudo isso funciona. Né? E não no mundo do vinho. Eu vejo que as marcas que crescem em preço acabam estourando o elástico da marca. E depois amarrar esse elástico de novo é muito complicado. Né? Ele fica muito frágil. Então, crescer em valor é o que a gente acredita. E isso é o tempo que vai dar. No mundo do vinho é o tempo que vai dizer isso. Champanhe não custa hoje o que custa simplesmente pelo produto que tem e pela qualidade que tem. É pelos 500, 600 anos de história que carrega. Sim, com certeza. E você falou das novas gerações aí, então, Daniel. isso. Como é que tá essa nova geração? Tem você, teve o seu Mar, tem você, seus irmãos, mas tem alguma uma safra nova da família Gás chegando? Tá vindo. Nós somos, meus irmãos já têm filhos todos, eu também, tenho dois filhos, uma menina de 10, que é a Vitória, um menino que é o Matias, tem 2 anos, meu irmão também tem mais 2 filhos, e inclusive meu irmão menor, o Rodrigo, teve uma filha agora há pouco tempo, não tem nenhum ano ainda, que é a Maria. Então todos aí, vamos ver o que vai ser, mas as raízes estão fortes, viu? Então, vai ser, não tem dúvida que vai ser sucesso. Vai ser, eu quero ver se ele vai deixar colocar em cima do Jeep e ficar pulando lá na hora de arar. Agora é cheio de cinto, agora é cadeirinha de bebês. Quero ver se tu vai ser raiz igual seu pai, pra botar a molecada em cima da araucária e puxar com o trator igual fazendo Banana Boat. Espero que sim, cara. Se as mães deixarem, né? As mães vão surtar, vão. Não, mas elas nunca deixam. Tem que fazer sem elas verem. Ô, Daniel, agora falando da IP, existe alguma sub-região, algum valezinho, alguma micro-terroir aí de vinhos tranquilos, seja para branco ou tinto, que está se destacando, que a gente vai ouvir falar daqui a algum tempo? Olha, dentro da IP, eu acredito que o que mais se destaca, e a gente tem uma vinícola aí que é uma referência absoluta nisso, que é o Cabernet Franc. Né? A Valmarino tem um Cabernet Franc que é fenomenal. Ela tem um microclima num canto, num vinhedo deles,
que entrega uma regularidade que é difícil de encontrar em outra região do Brasil produtora. A regularidade que entrega o Cabernet Franc da Valmarino. Isso dentro da IP talvez seja o principal destaque. Então, quer dizer, tem essa condição, sim. Né? O grande diferencial na questão, quando a gente fala dos espumantes aqui da DO, e o que mais impressiona a todos nós, principalmente ao meu pai, começou isso, ele percebeu a vocação natural da região, o potencial que tinha. Nunca imaginou, e até hoje ele se surpreende, com a regularidade de qualidade que essa região é capaz de entregar. Se perguntar para qualquer consumidor de Cavigás mais antigo, dos primeiros, e dentro dos técnicos aqui da vinícola, os enólogos, qual foi a melhor safra, ninguém sabe dizer qual foi a melhor safra. Isso é fenomenal. Há mais de 15 anos a gente se atreve a trabalhar todos os nossos espumantes safrados. A gente não faz blend de safras, como a maior parte dos produtores de espumante no mundo fazem. A gente hoje se atreve a trabalhar todos safrados. Isso é fenomenal, né? A própria região de Champagne não tem essa condição. Tem uma regularidade, uma linear, oscilação. Uma oscilação que aqui a gente não tem. A gente tem aqui uma diferença de produtividade. Isso acontece. Mas essa é uma anos questão se mais, anos que menos. se resume a Pinto Bandeira, porque nas outras regiões Pinto Bandeira. da Serra Gaúcha tem problema sério. Às vezes os caras têm que colher 3 dias, uma semana antes, por conta de chuva, essas coisas. Aí costuma ter essa oscilação. Mas Pinto Bandeira aqui a gente tem uma vantagem fenomenal que acontece e surpreende todo ano. Né? Será a gente tem uma vantagem aqui que é a colheita de Chardonnay e Pinot. Pode ser. Não, é um conjunto, né? Desse microclima, aliado a uma condição, por exemplo, em janeiro, normalmente a gente não tem chuvas aqui. Né? As chuvas nossas começam em fevereiro, março, né? Que são as de formações de cúmulos nimbus, né? Que chove no final do dia e tal. Aqui em janeiro, que é a época da colheita, da maturação final, as primeiras quinzenas de janeiro, a maturação final do Chardonnay e do Pinot Noir, a gente não tem incidências de chuva. Então a gente consegue realmente colher na data certa, com muita precisão. Né? Então, talvez isso é uma grande de ventos vantagem. também, que contribui para a sanidade da fruta, não dá mofo, não dá... Isso sem dúvida, né? A altitude, aqui a gente tem um vento permanente. Isso nos ajuda demais na sanidade das uvas. Demais. Bacana. E qual é a época melhor para visitar essa região aí? Falando agora para quem nos ouve, né? Olha, eu acho todas as épocas têm seu encanto, né? Eu considero que o pessoal adora. Agora eu acho uma época muito bacana. Por exemplo, a gente está agora num momento muito legal, os vinhedos estão lindos, né? Tudo pré-safra, assim, todo mundo preparado, já a uva já formada praticamente. Acho um momento muito bacana para visitar. Mas a partir de agosto já é uma época gostosa. Agosto a temperatura é um pouco mais agradável ainda, né? Agora já começa a ficar um período um pouco mais quente. Para quem vai nos ouvir no futuro, dezembro de 2022. Então, esse tempo de verão, janeiro, agora 2023, eu estarei lá, fazer uma visita, vou para a Serra, voltar lá, ver a parentada e também fazer uma visita aí para conhecer. Não conheço a Cavegás. Tem que ir. O enoturismo aqui está muito aquecido, aqui a região, a DO aqui entrega hoje experiências muito legais para o turista, as vinícolas se especializaram em experiências, então tem passeios e realmente experiências muito, muito bacanas, o pessoal sai encantado aqui da região, a gente recebe muita gente de fora, eles não acreditam quando vem aqui. Essa questão da pandemia ajudou muito a clientes de Gais, que normalmente talvez viajavam mais para a Europa e tal, e se der a oportunidade de virem visitar a região, tu enxerga o encantamento na cara deles, assim, a surpresa de ver que o Brasil tem uma região como essa, com esse nível de investimento e essas experiências que proporcionam, que de fato eu viajo para alguns lugares e a gente volta para cá e diz, não, a gente tem um lugar realmente fenomenal para visitar. De fato é motivo de orgulho. Daniel, eu tenho 2 perguntinhas aqui, acho que são as minhas últimas. Dá para resumir em uma só também. Como é que tu enxerga agora 2022, 2023, esse cenário do vinho brasileiro e também uma provocação para falar sobre aqui no nosso estado, Santa Catarina. A gente vê também, temos uma altitude, temos vinhos, mas temos um cenário muito diferente do que a gente encontra no estado gaúcho. Você vê um crescimento, vê uma diferença, vê um potencial também? Como é que você consegue nos dizer isso?
Vamos lá. Aqui, na região da Serra Gaúcha, eu vejo, bom, esse direcionamento para a questão dos espumantes, por ser uma vocação natural e por a gente não ter competição de mercado capaz de bater ou se igualar à qualidade do espumante produzido aqui na Serra. Então eu vejo como esse um caminho natural, o crescimento do mercado de espumante e o investimento cada vez maior dos produtores, não só de Pinto Bandeira, mas da Serra Gaúcha como um todo, direcionando sua produção para as borbulhas, né? Na questão de Santa Catarina, bom, provavelmente os melhores vinhos brancos que eu já tomei do Brasil foram produzidos em Santa Catarina. Eu sempre fico encantado com os projetos e não só com os investimentos maravilhosos que alguns empresários têm realizado aí na região, mas a qualidade dos vinhos surpreende demais, demais. O maior problema que eles enfrentam lá realmente é a questão das geadas, né? Que esse coeficiente divino que a gente falou antes, ali é maior e pode atrapalhar um pouco ou tirar a coragem daqueles que querem investir na região, porque realmente lidam com essa diversidade que é mais complicada que aqui, né? Mas a qualidade é surpreendente. O seu Mário não tem. Não, ele sabe que todos nós mais pela dificuldade de poder ter um projeto aí. Mas assim, vocês imagino que vocês conheçam, os projetos são incríveis, gente muito competente envolvida ali, fazendo coisas realmente muito bem feitas. A qualidade do vinho indiscutível, né, para as variedades, principalmente as variedades brancas, mas a questão da diversidade climática, que vocês sabem que enfrenta esse problema das geadas aí com uma certa periodicidade aí que é mais complicada aí para se encorajar. Nesse quesito. E aí, Sidney? Acho que é isso, né? Foi uma conversa muito boa. E aula, né? Estivemos aí, falamos sobre denominação de origem de Pinto Bandeira, sobre a IP também, um pouquinho de história da Cavegace, história da gurizada, da piazada gaúcha lá nos terroirs da Serra Gaúcha. Muito bom. E a gente quer agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Daniel. Foi um bate-papo muito, muito nobre assim para nós, para o nosso podcast. E acho que são essas histórias que inspiram e fazem a gente também estar no mundo do vinho. Eu sou jornalista, por exemplo, estou no mundo do vinho não faz muito tempo, e a gente ouve esses relatos, a gente compartilha essas histórias, e isso é inspirador e faz a gente gostar cada vez mais dessa bebida, mas também de todo esse conhecimento, toda essa experiência. A gente fica muito, muito grato por ter tido esse papo com você aqui. Maravilha, eu que agradeço demais o convite, foi um super prazer. E fica o convite para vocês virem aqui me visitar. O lugar tá bem bacana. E tem umas coisas antigas guardadas aí que eu estava comentando antes. Essa região permite coisas fenomenais a nível de qualidade, principalmente para quem gosta de coisas mais complexas. É uma região que tem uma condição fenomenal e a gente tem como demonstrar aí para vocês de antemão. Se vierem me visitar, faço questão. Sim. Leva a taça. Mas dessa taça tem muito aqui, viu? Tem que levar aquelas grandonas. Eu tenho um problema com essas taças da Mozart, fazendo aí mais uma propaganda para eles, aproveitando o momento que... Merece. Às vezes o pessoal fica mais tempo admirando a taça do que o espumante. Aí vai perder temperatura, né? Aí não dá. Você falou de vinhos de safras anteriores aí, e poucas coisas são tão boas quanto um espumante maduro, né? Ou sendo consumido na época certa. É entusiasmante. Sabe que as espumantes, de modo geral, nas outras regiões do mundo, só para complementar, a maior parte dos produtores, a gente não falou isso, mas eles têm que colher a uva para poder produzir espumante. Como o espumante, a acidez é fundamental, eles têm que colher a uva verde. Então, no Chile, na Argentina, se colhe a uva antes de atingir a maturação completa. Aí tu tem uma acidez de uva verde, que é uma acidez completamente diferente de uma acidez de uva madura. A acidez de uva verde, ela é grosseira, astringente, tem amargores. A acidez de uva madura, ela é refrescante, provoca salivação. E, como ela está completamente madura, ela tem estrutura. Essa estrutura que permite ir ganhando complexidade com o tempo de guarda. Então, a gente tem aqui espumantes com mais de 20 anos de guarda que estão espetaculares. Poucas regiões do mundo suportam esse tempo de guarda. E isso é uma grande surpresa, e é para lá que a gente caminha
quando tu fizesse a última pergunta, para onde vocês caminham? Bom, a gente caminha para isso, para poder cada vez ter linhas nossas de espumantes com maiores tempos de guarda, né? Porque o mercado também vai amadurecendo junto com esses espumantes e vai estando disposto a perceber um valor maior e está disposto a investir um pouco mais para poder acessar esse nível de produtos. Então a gente já está se preparando para isso e vai fazendo guardas há muitos anos, vem investindo no futuro, no consumidor futuro, né? Percebendo que ele ia evoluindo junto com o próprio amadurecimento do mercado de espumante. Muito bom. Obrigado, Daniel, pela participação aqui, pela contribuição com essas informações todas. Esperamos te ter aqui mais vezes. Isso aí. Sempre que tiver Obrigado. novidade, vai vir para cá. E quando vier a Santa Catarina, também vem fazer uma visita pra gente aqui em Blumenau, né? Isso aí. Tá certo. Maravilha. Ótimo. Um forte abraço para vocês aí. Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí, ajudando a disseminar a cultura do mundo do vinho, que é importante demais pro país. E um país um país que tem consumidores de vinho eleva o nível cultural de tudo, em todos os aspectos, na parte não só da parte de vinhos, mas a parte gastronômica também. E se você gostou dessa conversa, deste conteúdo, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, @nomundodovinho. E toda quarta-feira com episódios novos aí em todas as plataformas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube, ativar o sininho e deixar o like. Um grande abraço.